Primeiro passo, meus irmãos, vocês estão me escutando bem? Se vocês estiverem me escutando bem, dá um joinha aí no chat. Isso, obrigado, irmã Silvana. Obrigado, maravilha. Obrigado, irmão Alexandre. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite a todos que estão chegando no mais um nosso encontro do Núcleo de Ensino PIB Mogi, curso Integração. Deus abençoe a vida de vocês. Você que está assistindo aí com a gente gravado, que vai assistir essa aula posteriormente, é uma alegria poder alcançar você também, que não consegue estar com a gente online. É uma pena, mas nós nos sentimos realizados como Igreja PIB Mogi das Cruzes, de poder também te alcançar e enviar esse link para você, e você está assistindo com a gente. Então, muito bem-vindo. Eu tenho plena convicção que o Senhor vai ministrar muito no seu coração. Essa aula de hoje vai ser uma aula que vai realmente, novamente, aquebrantar nosso coração sobre a obra de Cristo por nós, sobre aquilo que Cristo fez por nós. Então, eu tenho plena convicção que hoje vai ser uma aula maravilhosa, onde nós vamos sair realmente renovados, de todo o plano de salvação, de todo o plano de amor que Deus fez e continua fazendo para nossas vidas. Deus abençoe a irmã Natália, seja muito bem-vinda, chegou aí, Deus abençoe todos vocês, vamos recebendo, a gente já começa daqui a pouquinho, mas antes eu vou dar alguns avisos. Então, novamente, para aqueles que chegaram agora, eu peço perdão para aqueles que ainda eu não respondi no WhatsApp, tá bom? Não é maldade, eu amo muito vocês são meus irmãos em Cristo, nós somos um time, uma igreja, um corpo, né? Mas às vezes eu não respondo no momento, mas eu vou responder, eu não deixo ninguém sem resposta, porque o meu WhatsApp ele fica cheio de mensagens, não só do trabalho, mas do trabalho do circular, né? Mas também do trabalho do reino. Então, são muitas mensagens aí por conta da minha liderança no Ministério Vagalume, mas eu acabo respondendo todos. Eu vou responder todos hoje, eu deixo para responder o pessoal aqui do NEP na segunda-feira. Então, se meu irmão ficou chateado comigo, não fique, tá bom? Que eu vou te responder, vou lançar sua presença, e você vai estar aí com a gente, tudo certinho, sua presença lançada, e vai ser uma bênção. Meus irmãos, hoje vamos conversar, ter uma conversa aqui, uma aula maravilhosa sobre a história da redenção, né? Hoje eu vou conseguir aqui me organizar, conseguir ter acesso a 2 telas aqui, então, caso tenha alguma falhazinha no meu áudio, ou alguma falha na imagem, alguma coisa assim, meus irmãos, me perdoem que agora eu estou trabalhando com essas 2 telas, acredito que vai me ajudar muito, mas ainda vou me acostumar com esse negócio, né, de trabalhar com essas 2 telas. Então, se tiver qualquer interferência aí, vocês me falam, tá bom? Seja bem-vindo aí todos os meus irmãos que chegaram agora, Deus abençoe a vida de vocês. Deixa o lembrete de você não esquecer. Por que, meus irmãos, você vê que eu sempre estou mandando lá no nosso grupo, né? Não esquecer de colocar o nome completo lá. Porque em outras turmas maiores, teve turma já de 140 alunos, alguns esqueceram de colocar, e aí teve alguns problemas para entrar na membresia da igreja, né? E às vezes a gente não dá conta de ir atrás de todos os irmãos no momento oportuno, né? Então, assim, lance a presença, o nome de vocês, para que eu possa lançar a presença. E também, meus irmãos, eu já falo desde já, caso tenha algum problema no final do curso, você não perdeu alguma aula e precisa do link, me cobra. Manda para mim no WhatsApp, eu vou mandar o link, que a gente tem não só o objetivo, né, não é meta, mas sim compromisso com os irmãos de que vocês terminem esse curso e entrem para a família PIB Mogi de uma vez por todas. Vocês já fazem parte dessa família, mas que vocês entrem de uma vez por todas e que seja um tempo maravilhoso para você na nossa igreja. Então, assim, não deixa passar de lado, nossa, o professor Kaique não entrou em contato comigo. Pode ser que às vezes acabe passando, então me cobre, mande mensagem para mim ou para o pastor Luiz, que a gente vai te ajudar a concluir, né? Caso você tenha perdido alguma aula. E também, caso no final dos nossos encontros, eu vou mandar para vocês lá no grupo uma lista das presenças,
Se o seu nome não estiver lá e você participou de todas as aulas, aconteceu alguma coisa, algum erro meu de digitação, você me fala, ó, Kaique, meu nome não está lá, eu participei de todas. Irmão, com certeza a gente vai confiar em você, vamos colocar o seu nome lá e você vai concluir esse curso, tá bom? Então, são esses avisos. Hoje, eu vou, mais para frente, eu vou compartilhar com os irmãos um livro, vou indicar um livro. Geralmente eu sempre fiz isso, mas eu não sei por que nesses últimos encontros eu não fiz. Então, eu vou indicar um livro maravilhoso para vocês adquirirem e lerem sobre todos os assuntos que estamos falando, mas especificamente sobre essa história da redenção, história daquilo que Jesus fez por nós, tá? E vou indicar também 2 filmes. Eu não sei se vocês são igual eu, mas eu gosto de ler livro, mas eu tenho um pouco de dificuldade, né? De conseguir assimilar todo o conteúdo que é lido do livro. Tem livros que eu leio que eu tenho que ler umas 2, 3 vezes, porque eu não consigo assimilar, tenho essa dificuldade. Mas filme comigo é outra coisa. Filme eu pego e consigo assimilar muito bem aquilo que o filme tem, a mensagem que o filme tem passado. Então, tem 2 filmes incríveis que eu vou indicar para vocês, filmes cristãos, sérios, comprometidos com a palavra, e que vocês tenho certeza que vocês vão ser muito ministrados. Então, sem mais delongas, a gente vai agora fazer a nossa oração que a gente sempre faz, né? Não sei como tem sido a sua semana, eu vou até olhar se já tem algum pedido de oração aqui no nosso chat, mas se você ainda não fez o seu pedido de oração, já faz agora, né? Como eu sempre falo em todas as aulas, isso eu aprendi muito com o pastor Bruno, né? Vocês já ouviram falar isso, né? Caminhando com ele, nem sempre, né? Ele sempre fala isso, né? Nem sempre a gente está bem, né? Nem sempre a nossa semana foi abençoada, a gente vive na presença de Jesus, Jesus guardando a gente, cuidando da gente, mas a gente sabe que passamos por tempos difíceis, às vezes, de tribulação, né? Passamos por tentações, por lutas, então nem sempre a nossa vida tá maravilhosa, né? E, e às vezes você pode estar num dia ruim hoje, teve uma semana passada ruim, um final de semana não tão bom, ou alguém na sua família está precisando de oração, alguém que você conhece está precisando de intercessão. Então, vamos carregar os fardos uns dos outros, né? Vamos interceder um pelos outros, porque isso é reino de Deus, né? Isso é corpo de Cristo. Então, se você tiver algum pedido específico de oração, vai colocando no chat aí que eu já vou ler e a gente já vai orar, tá bom? Eu acho que eu dei todos os recados. Se eu lembrar mais algum, eu vou falando para vocês. Eu vou colocar agora já para os irmãos o meu pedido de oração. Eu vi que a irmã Natália fez o pedido de oração. Eu já vou ler aqui. E eu vou falar o meu pedido de oração. O meu pedido de oração é para que o Senhor possa me dar sabedoria e me ajudar a controlar a minha ansiedade. Eu luto contra a ansiedade, é um pecado. Eu luto contra ele. O Senhor tem me sustentado, tem me ajudado a vencê-lo a cada dia. Eu peço também para que o Senhor possa me dar muita sabedoria na gestão da liderança do Ministério Vagalume, do Ministério Infantil da nossa igreja, que eu possa me dar sabedoria, me ajudar a gerir com sabedoria o meu tempo. Então, são coisas que têm me perturbado e eu peço para que os irmãos intercedam por mim, por essa missão de ter tamanha responsabilidade de cuidar e de pastorear e de discipular nossas crianças, né? Então, é muita responsabilidade e eu peço para que os irmãos intercedam realmente pela minha vida, que isso tenha agoniado meu coração, né? Toda essa responsabilidade e também a questão dessa ansiedade, da gestão do meu tempo. Né? Agora eu vou ler aqui os pedidos de oração dos irmãos aqui, que a gente vai orar juntos. Espera aí, deixa eu só subir para não perder nenhum. Ah. Olha, o irmão Eduardo Vieira pediu oração pela saúde da sua esposa, Melina Toni. Vamos orar por ela, irmão Eduardo. A irmã Natália pediu oração pelo Dia das Crianças, pelas crianças da nossa igreja, pelos amiguinhos da escola, vizinhos. Sim, irmã Natália, vamos orar sim pelas crianças. Que tenham um lindo dia. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar pelas crianças, que é o presente e o futuro da nossa igreja, da nossa nação. Oração pela minha bebê Antonella, que está muito gripadinha. Vamos orar, irmã Rose, pela sua bebê Antonella. Pedir de oração, peço pela saúde da minha. Peço pela saúde da minha gestação.
A irmã Ingrid, tenho passado por muitas complicações de saúde e fui afastada do trabalho. Eu peço por isso, para que dê tudo certo. Irmã, nós vamos clamar assim, o Senhor é todo-poderoso, médico dos médicos, e vai cuidar da irmã com toda certeza. Vamos interceder pela vida da irmã, não só agora, mas vamos permanecer intercedendo por ela, ou pela irmã. Pelo meu esposo Rodrigo, Eliane mandou, pelo meu esposo Rodrigo, meu filho Pedro, e por mim, pelos meus familiares e amigos. Vamos interceder também pela sua vida. Irmã Liliane. Irmã Tamires, orem pela minha esposa Tamires, não está muito bem de saúde. Então deve ser o seu esposo que está pedindo oração, né? A gente vai orar por ela também. A irmã Ingrid disse que não está conseguindo fazer nada, está totalmente em repouso, né? Porque está com complicações, né? Com mal-estares na gestação. Sinto falta de congregar, trabalhar. Peço que orem para que eu não perca o bebê também. Que tivemos um baita susto essa semana. Minha irmã, a gente vai orar e nós temos plena convicção que o Senhor vai cuidar da sua vida, da vida do seu neném, e vai continuar sustentando na sua mão. Nós cremos no poder do Senhor e vamos interceder por todos esses pedidos de oração agora, meus irmãos. Já colocamos diante do Eterno aqui, sabemos que o Senhor está neste momento, a presença dele está aqui, tenho plena convicção disso, e ele escutou todos esses nossos pedidos de oração, de intercessão, e vamos orar aqui um por um. Então, eu vou dar só mais um segundinho para o meu irmão pedir, que hoje a nossa aula é extensa, e aí a gente já parte para o nosso momento de oração. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui, Pai, mais uma vez com meus irmãos, Pai, tendo essa oportunidade, Pai, de escutar a Tua voz, de sermos ministrados pelo Senhor, de aprendermos mais a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe cada um desses irmãos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, para serem lapidados, moldados por Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor me deu a oportunidade, Pai, de ministrar nessa aula. Obrigado, Pai, porque eu também sou muito ministrado, Senhor, em cada processo de aula aqui, Senhor, eu tenho sido forjado por Ti também, Senhor. Então, eu te louvo, Pai, por essa oportunidade de Te servir, Pai. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor possa me capacitar, Pai, esse homem falho, pecador, Senhor, que está aqui agora, Senhor. Capacite, Pai, a minha vida, Senhor, use tremendamente, Senhor, que o Senhor possa falar por meio da minha boca ao coração de cada um dos nossos irmãos, Pai. Eu coloco diante do Senhor agora, Pai, cada um dos pedidos de oração aqui, Pai, que foram lidos, declarados aqui, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor é todo-poderoso, Pai, para agir no coração da vida de cada um dos irmãos aqui que fez os seus pedidos de oração, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa guardar e cuidar daqueles que estão passando por complicações de saúde, Pai. Deus Todo-Poderoso, venha, Senhor, com a Tua mão poderosa, Pai, guardando, curando, Senhor, protegendo, Senhor, sustentando a vida, sustentando, Pai, a saúde, Pai, dos Teus filhos. Deus Todo-Poderoso, nós cremos, Pai, no Teu agir. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de congregarmos aqui, Senhor, neste momento agora, Pai. Obrigado porque estamos aqui, Senhor, vivendo igreja, Pai, sendo igreja, Senhor, um intercedendo pelo outro, Pai. Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir, Pai, que o Senhor já escutou e já está atendendo cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui agora, Senhor. Nós oramos, Pai, em especial também, Senhor, pela vida das crianças, Pai. Essa semana vamos comemorar o Dia das Crianças, já estamos comemorando. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa guardar as nossas crianças, Pai, que as nossas crianças possam amadurecer e crescer em Teus caminhos, Pai, que o Senhor possa dar sabedoria aos pais, tios, avós, para que eles possam cada vez mais investir tempo, dedicação, em ensinar a Tua palavra para nossas crianças, Pai, em cuidar das nossas crianças. Deus Todo-Poderoso, nós Te louvamos, Pai, Te louvamos porque temos a plena convicção, Pai, que o Senhor tem escutado e escutou cada um dos pedidos de oração que a gente fez aqui agora, Senhor. Deus, nós entregamos em Ti, Senhor, as aflições do nosso coração, Pai, as aflições do nosso ser, Pai. Deus, nós confiamos em Ti, Pai, entregamos diante do Senhor, Pai, toda a nossa carência, Pai, entregamos diante do Senhor todas as nossas necessidades, Senhor, sabendo que o Senhor é fiel e provedor para supri-las, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, essa é a nossa oração, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, tendo plena convicção que o Senhor está escutando o nosso clamor agora neste momento. Jesus,
Obrigado, Pai, que o Senhor possa conduzir este momento de aula, que o Senhor possa dar uma semana para os nossos irmãos cada vez mais abençoada, Pai, que eles possam sentir a Tua presença agora em cada um dos seus lares, que eles possam, Pai, durante essa semana, Pai, sentir o Teu toque, o Senhor cuidando deles, o Senhor ministrando sobre a vida deles, o Senhor sustentando eles, Pai, em todos os desafios que eles têm a enfrentar, Pai, e as lutas que eles possam estar enfrentando. Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Senhor, Pai, neste Deus de cuidado, neste Deus de amor e de misericórdia que o Senhor é, Pai. Por isso, na fé que nós temos em Ti, Jesus Cristo, entregamos a nossa oração e o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá começar a nossa aula. Eu vou aqui, vamos colocar aqui os slides. Não sei se vocês já estão vendo aí. Só um minutinho. Pronto, agora sim. Vocês estão me ouvindo bem, meus irmãos? Tudo sim, certo? ouvindo bem, sim. Bênção de Deus. Então, vamos hoje falar um pouco sobre a história da redenção. Essa história maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a redenção que o Senhor fez por nós. Eu peço para que os irmãos peguem os seus celulares ou suas Bíblias, porque hoje o texto não está no nosso slide, a gente está com um novo formato de slide, vai ficar uma aula muito mais dinâmica, mas eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Eu vou ler alguns textos, mas eu vou precisar da ajuda dos irmãos para fazer algumas leituras. Nós não vamos ler todos os textos que estão aqui no slide. Depois, se os irmãos quiserem, pode me pedir, eu compartilho esse slide para que você tenha esse material para fazer um estudo mais profundo, tá bom? De cada tema, que são temas muito complexos e extensos que a gente vai abordar hoje. Para vocês terem uma noção, esses 4 episódios desse filme que a gente vai passar aqui hoje, né? E essa cena pós-créditos eram 5 aulas dos nossos 12 encontros, que era o formato antigo do NEP, né? O formato antigo do Núcleo de Ensino Bíblico Mogi de Integração eram 12 encontros. Mas nós preferimos fazer agora esses 7 encontros, diminuir os encontros, né? E deixar o material mais enxuto, mais compacto, na verdade, para que todos os irmãos consigam entrar na membresia da igreja mais rapidamente e já fazer parte do corpo e servir para a igreja ser uma igreja mais orgânica, né? Que antes demorava muito para os irmãos, né? Eram 12 semanas de aula, né? Então, agora a gente está nesse formato mais reduzido, então pode ser que a gente não consiga sanar todas as dúvidas aqui dos irmãos, por conta do tempo, né? Mas eu vou dar uma saída para os irmãos, para se houver algum tipo de dúvida, além do que a minha explicação aqui não venha sanar, eu vou dar uma solução para vocês no final de como vamos tirar essas dúvidas, tá bom? Como os irmãos vão conseguir tirar essas dúvidas e ainda serem muito abençoados. Mas eu não vou dar aqui spoiler, não vou adiantar. Então vamos lá. O primeiro episódio desse nosso filme que vamos conversar um pouco hoje aqui, o filme da história da redenção, é a criação. Aí tá, no segundo episódio tá quebra, mas não é quebra, gente. Eu vi esse erro agora há pouco, antes de começar a aula. É queda, tá bom? Queda. Depois eu corrijo esse erro que eu acabei deixando aí no slide. Tá? Então, o primeiro é a queda, a criação, na verdade. Primeiro, Pastor, tá sem som. Tá sem som, hein? Não tá saindo sua voz, pastor. Tá sem som. Sem som, querido. Liga para ele, William.
Tudo bom, Almir? Bom. Tá eu não tenho o telefone dele, cara. Eu também não tenho. Se alguém tiver aí, liga para ele. Sem som. Aperta a mãozinha todo mundo, ele vai perceber que as mãozinhas estão levantadas e aí ele vai perguntar por quê. Aí. Boa. Perdão, meus irmãos, eu tava com áudio feio. Tava assim, aí! Show, boa. Perdão, aí. Obrigado, irmã Natália, por me ligar. Perdão mesmo. Vamos lá, vou voltar aqui tudo aquilo que eu falei, mas não foi muita coisa, não. Ó, eu peço, meus irmãos, a gente vai agora falar sobre o primeiro episódio dessa história da redenção, né? O primeiro episódio dessa história da redenção é o episódio da criação. Agora vocês estão me ouvindo bem? Só confirma, agora, por favor. Agora sim, um joinha top. Aí na tela. Obrigado, irmã Natália. Me salvou. Então, o primeiro episódio é o episódio da criação desse filme História da Redenção que vamos abordar hoje. Então, o que a Bíblia tem a nos dizer, né? Eu convido algum irmão a abrir Atos 17, do 24 ao 18, e eu vou ler agora alguns trechos de Gênesis, né? Então, lá em Gênesis 4, 2, 4, diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Meus irmãos, o ato criativo de Deus está nesse texto de Gênesis 4 ao 25, onde Deus criou a terra, né? E aí o primeiro ato da redenção de Deus começa ali, na criação, né? Então, tudo subsiste nele. Alguém pode ler aí, por favor? Atos do 17 ao 24, do capítulo 17, do versículo 24 ao 18, por favor. Seria do 18 ao 24, certo, Caetinho? Olha, como eu tive um erro aí do áudio, eu vou ler aqui para os irmãos, mas eu peço que vocês me ajudem na leitura dos próximos textos aqui, para que a gente nossa aula possa andar melhor, tá bom? Então, ó, Atos 17, do 24 ao 18. Vamos lá. Você vai ler de trás para frente? É de 18 a 24. Acho que é de 24 a 28. Ó, em Atos 17, do 24 ao 18, diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e o Senhor dos céus e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Na verdade, é do 18 ao 24, né? Vamos lá. Tá errado aqui a sequência. Do 18 ao 24. Então, tá aqui. Do 18 ao 24, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: para que ele está anunciando deuses estrangeiros. É aquele texto onde Paulo está pregando ali para os estudiosos, né? Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram à reunião do Arápago, onde eles perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você tem anunciado? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e os estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir das últimas novidades.
Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andam pela cidade e observei cuidadosamente seu objeto de culto, e encontrei até um altar com a descrição do Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida. Aleluia. O fôlego e as demais coisas. De uma só vez ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente, estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não estejam longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. Como tudo começou, meus irmãos? Deus, em seu infinito poder, fez toda a criação em 7 dias, né? Que é o ato criativo de Gênesis, revelando e refletindo seus atributos perfeitos e sendo glorificado por meio de sua obra. Quem é o Criador? Deus é o ser eterno, triuno, mais pessoal, superior, porém relacional, onipotente, onipresente, onisciente, completamente amoroso e justo. Este é o governante soberano de toda a realidade, de eternidade em eternidade. O que a Bíblia tem a nos dizer agora, então, para o segundo episódio desse filme da história da redenção? O episódio da queda. A queda histórica está lá em Gênesis 3, 1 a 15, que é o momento ali onde o homem é tentado, né? A mulher, a Eva, é tentada e ela cai na tentação de Satanás, né? Universalidade do pecado. A gente vai ler cada um desses textos. Então, eu vou ler agora Gênesis 3, do 1 a 15, e eu já peço para algum de vocês, meus irmãos, me ajudem, por favor. Abra já em Romanos 5, 12, e o outro irmão abra em Efésios 2, do 1 ao 3, por favor. Eu vou abrir aqui Gênesis, então, hein? Gênesis 3, de 1 a 15. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores desse jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha Satanás querendo enganar, né, gente? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o fruto e comeu, e o deu a seu marido, que comeu. Também os olhos dos dois abriram e perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso não respondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore da qual eu proibi você de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu a comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e a descendência dela. Esta ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. E esse é o texto da grande queda, a queda do homem, né? Onde entra o pecado. Né? E é um texto, o texto de Gênesis, ele já profetiza a redenção que virá de Jesus, que ele pisará na cabeça da serpente, ele pisará na cabeça de Satanás, ele pisou, na verdade, na cabeça de Satanás, quando ele deu a sua vida por nós, né? Redimiu a nossa vida de pecado, né? Agora eu quero que algum irmão leia sobre a universalidade do pecado, por favor, Romanos 5:12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Realidade do pecado, Efésios 2, do 1 ao 3. Alguém pode ler, por favor? Ele vos deu vida? Opa. Pode ir, meu irmão. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Como aconteceu a queda humana, meus irmãos? O primeiro casal foi persuadido ali, como nós lemos em Gênesis, né, por Satanás, a desobedecer a ordem do Criador, ultrapassando os limites de sua liberdade. E assim o pecado, pecando contra Deus, o pecado entrou na humanidade. Desde então o homem herdou essa natureza pecaminosa. E por isso sofre os efeitos da depravação total até hoje, né? Nós lutamos contra o pecado, nós não somos pecadores obstinados, porque somos salvos e redimidos por Jesus, né? Nós lutamos contra o pecado, mas até hoje, até que o Senhor Jesus Cristo volte pela sua segunda vez, e de uma vez por todas, nós seremos purificados, santificados, veremos uma vida santa com Ele na eternidade, nós lutaremos contra o pecado. O Kaique fechou novamente o seu microfone. Meu computador aqui que tá bugando, gente. Perdão, viu? Voltou. Perdão. Como aconteceu a queda humana, né? A queda humana como aconteceu ali pelo primeiro casal. Não sei se eu cheguei já a tratar sobre a queda humana, meus irmãos. Estava aberto o áudio? Acho que estava, né? Então, eu vou repetir aqui para os irmãos. Como aconteceu a primeira queda humana? A primeira queda humana aconteceu pelo primeiro casal, né? Que foi persuadido, foi enganado por Satanás a desobedecer a Deus, a não cumprir e ultrapassar os limites da sua liberdade, né? E assim, pecando contra Deus, desde então, o homem herdou essa natureza pecaminosa, todos nós herdamos essa natureza pecaminosa, e por isso nós sofremos o efeito do pecado até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje nós sofremos o efeito do pecado, né? Nós não somos obstinados ao pecado, meus irmãos, mas nós lutamos contra o pecado até que o Senhor Jesus Cristo venha retorne pela segunda vez e nos redima de uma vez por todas, nos santificando, né? Nós somos redimidos já de uma vez por todas por Jesus, mas seremos santificados totalmente, viveremos com Ele eternamente, não sofreremos mais os efeitos do pecado, né? Então, nós lutamos contra ele. E o que é pecado, meus irmãos? Pecado é qualquer ação, pensamento, intenção ou inclinação que viole a lei moral de Deus. E, consequentemente, a sua vontade soberana. Ao pecar, o homem descumpre o propósito de viver para a glória de Deus
tornando um idólatra e um réu, né? Um réu. Agora, sobre a redenção, né? A redenção. Esse é o terceiro episódio da nossa série aqui da história da redenção. Então, o que a Bíblia não tem a dizer sobre a redenção, né? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a redenção? Lá no Evangelho, a Bíblia tem a nos dizer sobre a redenção, o Evangelho de Atos 3, de 1 a 25, né? O descendente de Gênesis 3, de 1 a 15, de Gênesis 3, 15, de Gênesis 13, 15, de Gálatas 3, 16, a aliança com Davi, né? Que é uma profecia, aliança que o filho de Davi viria, o Messias viria, lá em 1 Crônicas 17, do versículo 11 ao 14, Lucas, do capítulo 1 ao 26, do 26 ao 33, o Messias prometido de Lucas 4, 16 ao 19, Isaías 53, 1 ao 12, e Deuteronômio 18, 15, e a redenção em Romanos 5, 15 e 20, e 1 Coríntios 15, 3, e 1 Pedro também 1, de 3 a 7, e Efésios 2, capítulo 2, do versículo 1 a 10. Todos esses textos, não vamos ler todos, porque senão a gente não sai daqui hoje, mas todos esses textos, eles declaram sobre o Messias prometido, a redenção, a aliança com Davi, né? Então, a aliança do Messias, a aliança que foi feita de Davi, né? Que Jesus viria da origem de Davi, o descendente, né? Então, desde a promessa e o projeto de Deus desde Adão, né? Por que a redenção ocorre somente por Jesus, meus irmãos? Jesus é o único Salvador, porque a sua vida, morte e ressurreição confirmam irrefutavelmente que ele é o Redentor prometido na história, revelado nas Escrituras. Em todos esses textos que eu citei aqui, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita em sua morte e ressurreição, sendo que o Deus Filho detém a própria vida para que pudesse doar. Meus irmãos, eu acredito que hoje, na nossa sociedade, não sei se todos vocês concordam com aquilo que eu vou dizer, mas a nossa sociedade, ela, mesmo aqueles que não creem em Cristo, a nossa sociedade é uma sociedade que anseia a todo tempo um Redentor. Anseia a todo tempo. Isso está na nossa natureza. Isso está desde o Éden, gravado em nossos corações. Vocês querem ver um exemplo? Quantos filmes nós vemos, quantas séries, quantas imagens são divulgadas de que o ser humano precisa de um herói, precisa de um salvador, né? Quantos super-heróis existem, né? Em filmes, e crianças, jovens e até adultos mesmo são fascinados e acabam vivendo essa realidade de que eles precisam, né, de um super-herói, alguém que vai vir salvá-los e resgatá-los. Isso está na essência, né? Nós sabemos que o nosso super-herói é aquele que nos salvou, já nos redimiu, e é Jesus Cristo, né? Mas há esse anseio, mesmo em falsas religiões, em falsas doutrinas, há esse anseio por esse Redentor, né? Mas a palavra de Deus deixa muito claro que a nossa redenção somente vem por meio de Jesus. Por quê? Porque só havia uma forma de nós sermos justificados, né? Só havia uma forma de a gente ser redimido. Se um homem perfeito, puro, sem pecado, o próprio Deus, morresse por nós para nos redimir. Porque o salário do pecado, meus irmãos, como nós sabemos, é a morte. E só havia uma forma de pagar essa justiça de Deus. Deus é justiça. E só havia uma forma de essa justiça ser paga. O próprio Deus, puro, sem pecado, doando a sua vida por nós. Então, vamos ver aqui, peraí. Achei que eu tinha mutado de novo, não mutei, não. Então, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a história da redenção? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a redenção, né? Lá no o Evangelho também de Atos 3, do 11 a 25, né? Então, fala sobre o Evangelho, sobre a promessa de Jesus,
de viver a igreja redimida, então o nascimento da igreja em Atos, né? O descendente, como eu já disse, a aliança com Davi. E aí, por que a redenção ocorre somente por meio de Jesus, meus irmãos? Por que nós não somos redimidos pela vida de outro sei lá, de outra autoridade ou de outra pessoa que já se tornou aí, por exemplo, salvador de muitas pessoas, né? Por exemplo, Gandhi e outros pensadores, grandes pensadores. Por que na nossa vida não está redimida neles? Ou, por exemplo, em algum super-herói, em algum outro ídolo, por exemplo? Por que não? Porque Jesus é o nosso único salvador, porque a sua vida e morte e ressurreição confirmam irrefutavelmente que ele é o Redentor prometido na história, revelando nas Escrituras, como a gente já disse. Então, o que garante a minha salvação, meus irmãos? O que garante a nossa salvação? A garantia da nossa salvação está no propósito eterno e soberano de Deus, em glorificar seus eleitos, sendo pela graça, por meio da fé obtida, a salvação que conduz à glorificação. E não por obras humanas, para que possa ser perdida, né? O que não gera resignificação, né? Pelo contrário, a perseverança é um sinal visível da salvação recebida e protegida por Deus. Meus irmãos, o que garante a nossa salvação é a graça do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que ele fez por nós. É o sacrifício que ele fez por nós, que tem o propósito de glorificar, né? O propósito de Deus em glorificar os seus eleitos, né? Sendo pela graça por meio da fé obtida na salvação. Quando nós fomos salvos, redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor Salvador, por meio da graça dele, pelo meio do amor, da misericórdia dele, nós temos a nossa salvação garantida. Não por obras, né? Como muitas outras teologias, muitas outras doutrinas, né? Falsas doutrinas, falsos ensinos de outras denominações que eu não vou nem citar aqui, ou outras religiões que acreditam que por conta das nossas obras, por conta daquilo que nós fazemos, nós podemos obter algum ganho de salvação, né? Isso é uma mentira, isso é uma falácia, né? Muitas denominações aí falam, se você dá, você vai ter um terreninho lá no céu e tal, isso é uma mentira. Nós acreditamos que só há um meio de obter a nossa salvação, que é por meio da graça, por meio do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E agora partimos para o nosso trailer, né? A consumação, o nosso quarto episódio. A consumação. O céu existe, meus irmãos? O que a Bíblia tem a dizer sobre a Nova Jerusalém, sobre a consumação? Viveremos sim a Nova Jerusalém. Eu peço que algum irmão já abra aí em Apocalipse 21, do 1 ao 8, e Atos 1, do versículo 6 ao 11, e Mateus 24, do versículo 27 ao 31. Por favor, e leia para a gente, para que a gente possa entender o que significa essa Nova Jerusalém, esse retorno de Jesus. Por favor, pode ler Apocalipse 21, por gentileza. Posso ler, irmão? Pode ler, minha irmã. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos,
aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os irmãos, quem de vocês aqui teve o coração aquecido nessa esperança, nessa promessa de vivermos essa nova Jerusalém? Quão maravilhoso vai ser esse tempo quando viveremos essa nova Jerusalém em comunhão e relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra nos deve encher nosso coração de esperança, encher nosso coração de expectativa, de anseio, de ansiedade mesmo para que esse dia virá, né? Para que esse dia chegue logo, para que Jesus Cristo venha nos redimir, nos levar para viver com Ele eternamente nessa nova Jerusalém, meus irmãos. Sobre o retorno de Jesus, Atos 1, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Quem pode ler para mim, por gentileza? Posso ler? Pode ler, minha irmã. Obrigado, Amanda. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e em Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito Amém. Amém? É até aqui só, né? É até o 11, né? Você leu até o 11? Ah, não, foi até o 8 só. Vou pode ir, meu irmão. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém, amém. Meus irmãos, quantos aqui estão ansiando para que a gente possa olhar para os céus e ver Jesus voltando novamente, né? Essa é uma promessa do retorno de Cristo, uma promessa bíblica, uma profecia de que ele virá, ele retornará pela segunda vez para consumir exercer esse ato de consumação final, de vivermos com ele eternamente lá nos céus, né? Quem pode ler mais um texto que testifica o retorno de Jesus Cristo em Mateus 24, por favor? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, farão e enganarão até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ali está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com richo de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos e uma a outra extremidade dos céus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. O céu existe, meus irmãos, então? Depois desses 2 textos, que... Peraí. Vocês estão me escutando? Deixa eu voltar aqui, porque isso fechou. Depois desses 2 textos que nós lemos, meus irmãos, vocês têm entendido? O céu existe, sim. O céu com certeza existe. Após os eventos que antecedem a consumação final, viveremos eternamente na Nova Jerusalém, com Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, desfrutaremos da sua presença com todos os filhos de Deus, com eterno prazer e alegria. A garantia da vida eterna nos dá segurança
e alegria para esta vida. E que eventos antecedem essa consumação, meus irmãos? Quais é os eventos que antecedem? Então, os eventos que antecedem a consumação é a era da igreja, né? Os irmãos podem ver aí, a era da igreja, que está descrito lá em 1 Pedro 2,9, né? A grande tribulação são os eventos que antecedem. A grande tribulação que está descrito em Mateus 24, do 4 ao 35, Apocalipse 13, a segunda vinda de Jesus Cristo, que está em 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 18, o milênio literal na Terra, Apocalipse 20, do 1 ao 6, o juízo final, Apocalipse 20, do 7 do versículo 7 ao 10º, e a eternidade futura, em Apocalipse 21, do 1 ao 8. Eu vou ler cada um desses textos aqui. Eu vou ler agora o 1 Pedro 2,9, e se os irmãos puderem me ajudar, cada um vai pegando um texto para que a gente possa ler aqui esses textos que testificam esses eventos que antecedem a consumação. Então, eu vou ler aqui 1 Pedro 2,9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Sobre a grande tribulação, meus irmãos, Mateus 24, do 4 ao 35. Eu leio, tá? Por favor. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror, de que falou o profeta Daniel. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento.
Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão os urubus. Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda, aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que estavam agora vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Agora, alguém lê, por favor, 1 Timóteo, quer dizer, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 14 ao 18, por favor. Segunda vinda de Jesus Cristo. Posso ler, Kaique? Pode ler, meu irmão, muito obrigado. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, uma coisa que eu deixei passar aqui, a era da igreja, a era da igreja que eu mesmo li, a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo, são eventos que nossa igreja, nós da primeira igreja batista dos Mogi das Cruzes, cremos nesses eventos que antecedem a consumação, né, que Jesus cumprirá. Então, a era da igreja, nós cremos que estamos vivendo a era da igreja, tá? A grande tribulação, cremos que viveremos a grande tribulação, que os dias estão próximos, né? Todos esses eventos e todas as dúvidas que possam gerar no coração de vocês sobre esses eventos serão tratadas numa série de mensagens que eu vou compartilhar com vocês. A série de mensagens, não sei se os irmãos já estavam na igreja, mas no ano passado, o nosso pastor Segundo Almeida fez um ano de série de mensagens sobre Apocalipse. Foi um tempo incrível, que mergulhamos nesse livro profético, né?
e ele destrinchou todos esses eventos, né, toda a nossa convicção nesses eventos e aquilo que cremos teologicamente, quais são as fases desses eventos e quando viveremos, né, e quando perceberemos que estaremos vivendo cada evento desse. Então, a era da criação, nós cremos, como igreja, que estamos vivendo. Grande tribulação, nós cremos que viveremos a grande tribulação, porque tem correntes que acreditam, né, que nós, salvos, não viveremos a tribulação na Terra, né? E agora a segunda vinda de Cristo, que nosso irmão Marciolino leu muito bem, nós cremos na segunda vinda de Cristo, e o milênio literal na Terra, que esse eu vou ler agora. Nós cremos que viveremos um milênio na Terra com a governança de Jesus Cristo reinando a nova Terra, né? E nós seremos governados por Jesus. Então, lá em Apocalipse 20, do 1 ao 6, diz assim: os 1000 anos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e a acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que as terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até ser completados 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes são os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Sobre o juízo final, Apocalipse 20, do versículo 7 ao 10. Alguém pode ler, por favor? Vou ler. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo, os que havia enganado, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo e sempre. Eternidade futura. Apocalipse 21, do 1 ao 8, eu vou ler para os irmãos aqui. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com as quais ele viverá. Eles serão os meus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor dará tudo isso, e eu serei seu Deus, será meu filho. Mas os covardes e os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, eu não... Meus irmãos,
eu não quero que os irmãos percam a maravilhosa oportunidade que vai ser vocês destrincharem cada um desses eventos que antecedem a consumação, assistindo cada uma dos sermões de Apocalipse, do primeiro capítulo de Apocalipse ao último, que foi ministrado pelo nosso pastor Segundo com uma forma brilhante. Não sei se todos aqui conseguiram assistir, mas se você não assistiu, assista, porque eu acompanhei todos e foi algo impactante para a minha vida e tenho certeza que vai ser para a vida dos irmãos também. Depois eu vou passar para os meus irmãos como que vocês vão acessar essa playlist. Então, agora vamos para as cenas de pós-crédito, né? Quanto à história da redenção encontra nas nossas histórias, né? Eu peço para que algum irmão leia Atos 9, do 1 ao 18, e eu vou ler Gálatas 2, 20. Por favor, algum irmão leia Atos 9, do 1 ao 18. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Meus irmãos, a redenção que encontrou Paulo, né, esse encontro de Jesus com Paulo, nós vivemos esse encontro em nossas histórias, meus irmãos. Esse mesmo encontro com Jesus, quando pela fé nós encontramos com Jesus, que é o diretor e protagonista das nossas histórias, né? Lá em Gálatas 2:20, diz assim: palavras de Paulo, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Aquele mesmo homem que acreditava na lei, que perseguia os cristãos, aquele mesmo homem que acreditava que a lei salvava, teve um encontro redentor com Jesus Cristo. E escreveu essas palavras, que Cristo vive nele, que é pela fé, pela graça de Deus, né, que Jesus Cristo o redimiu
e hoje e agora ele diz aqui que ele vive por Cristo e ele é salvo, crucificado, ele está com Cristo, né? Então a história da redenção encontra nossas histórias, meus irmãos, quando pela fé nós nos encontramos com Jesus, o diretor e o protagonista, e quando nós nos rendemos em adoração por sua glória e amor leal ao nosso Deus e Redentor, então assim passamos a viver com uma nova história. Nos tornamos filhos de Deus, discípulos de Jesus e testemunhas da história da redenção. Essa é nosso destino, né? Após nos redimirmos, após reconhecermos que somos pecadores e falhos e reconhecermos que é a graça do Senhor Jesus Cristo que nos redime, que nos purifica, né? Que Jesus ele tomou sobre si a justiça, o sofrimento, a condenação que nós merecíamos, né? Nós fomos justificados por ele. E quando nós entendemos essa justificação, que essa redenção que Cristo, a obra que Cristo fez por nós, sim, somos discípulos e testemunhas dessa história da redenção do Senhor Jesus Cristo que nos alcançou. Meus irmãos, todo esse traço que a gente passou aqui sobre a história da redenção, eu pulei aqui e eu queria passar para vocês essa linha do tempo, né? Essa é a linha do tempo da história que acabamos de ouvir e de falar um pouco sobre ela, né? Então, houve a criação, como nós ressaltamos, houve a queda do homem, o pecado entrou na humanidade, e aí quando o pecado entrou na humanidade, foi criado um abismo entre nós e Deus, né? E esse abismo foi sanado pela redenção de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a ponte que nos trouxe novamente para perto do nosso Salvador, do nosso Deus, e trouxe novamente a oportunidade de termos comunhão, de falarmos diretamente ao Pai. Pois por meio dessa obra de Jesus, eu tenho certeza que a nossa oração no início da nossa aula foi escutada pelo Deus Pai. Deus Pai escutou a nossa oração porque Jesus Cristo fez essa ponte, esse intermédio para nós, né? E aí a obra de consumação do reino de Deus. Então essa é a nossa linha de tempo, né? O grande assunto da história é que Deus está reconciliando consigo mesmo, né? Deus está todo esse plano de amor, todo esse ato de extremo amor, sem nós merecermos, nós não merecemos, mas esse ato de amor de Deus abnegado foi cumprido, esse ato de Deus, essa necessidade que Deus sente de se reconciliar consigo mesmo e conosco, né, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas para o bom propósito de sua glória eterna, né, que está escrito lá em Colossenses 1, do 12 ao 20. Pura ação de amor e de misericórdia por Deus. Deus, a todo tempo, desde o ato da criação, desde a queda do homem, não desistiu de nós e permaneceu nos amando e traçando todos esses passos para que hoje nós conhecemos a verdade e somos redimidos por meio de Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos agora, num momento muito especial que eu preparei com muito carinho para os irmãos, para que a gente tenha um momento de reflexão, né? De reflexão pelo aquilo que Jesus fez por nós. Acredito que uma das formas mais preciosas de refletirmos a redenção de Cristo, né? Além de ter tido essa aula, abordarmos todos esse tema e esses pontos que foram abordados e ler toda essa palavra que o Senhor nos deu, todas as suas profecias, eu acredito que no momento de adoração, nós entregamos realmente nosso coração diante do Senhor e diante dele colocamos nossos pedidos de perdão e entendemos a nossa carência mesmo de recebermos a redenção de Jesus. Então eu quero convidar todos os irmãos agora a assistirem esse vídeo que eu vou compartilhar com os irmãos. Eu vou pedir para que vocês me confirmem que o áudio tá tudo bem, tá bom? E aí é um vídeo bem rapidinho, para a gente, mais para frente, já encerrar nosso encontro, tá bom? Vou compartilhar aqui com os irmãos, só um minutinho.
Os irmãos estão escutando? Sim. Tá bom. Redenção jorrou daquela cruz, salvação enfim nos alcançou. O perdão em teus olhos encontrei, me salvou, me resgatou, justificou, não poupou seu próprio filho. Jesus.
Ai, meus irmãos, que maravilhoso esse momento de adoração. Eu espero que vocês também tenham, assim, perdido o fôlego como eu. A minha intenção foi levá-los, os irmãos, a ter esse momento de adoração mesmo, de gratidão, porque Jesus, pelo que Jesus fez por nós, né? Por todo o seu plano e seu ato de redenção, né? Eu quero compartilhar aqui com os irmãos alguns filmes, né? 2 filmes. Vou compartilhar com os irmãos aqui 2 filmes incríveis que vão falar muito no coração dos irmãos. Vai ser um momento muito especial se os irmãos assistirem esses filmes. Eu vou mandar no nosso grupo, mas eu vou falar aqui o nome para os irmãos, quem quiser já ir pesquisando. Olha, o primeiro filme é o filme Ressurreição. Não sei se vocês já assistiram, um filme de 2017. Não vou dar spoiler, só vou falar, é um retrato sobre a ressurreição de Jesus Cristo, mas no olhar de um dos soldados que investigaram, né, a morte de Jesus, tá? O segundo filme que eu quero compartilhar, abençoar a vida dos irmãos, para que vocês assistam, é a Em Defesa de Cristo, se chama, né? Você pode achar também com o nome de O Caso de Cristo, mas o nome do filme é Em Defesa de Cristo. É um filme também, baseado em fatos reais, incrível, um testemunho incrível. O nome do primeiro filme é Ressurreição, vou repetir aqui para os irmãos que estão perguntando. Ressurreição, tá? Filme incrível, incrível mesmo, que é o olhar de um soldado responsável, um pretoriano responsável para investigar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a visão desse soldado, essa descrição desse filme, é incrível esse filme. E o segundo filme é Em Defesa de Cristo. Eu vou compartilhar lá no nosso grupo. E o livro que eu indico os irmãos a comprarem está R$ 35,00 no Mercado Livre, eu acho que na Amazon mais barato ainda. Esse livro é incrível, meus irmãos. Cristianismo Essencial, tá? Encontrando-se na História de Deus, de Michel Horton, tá? Se algum irmão que já leu sabe o que eu estou dizendo, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito na vida cristã dos irmãos. Então, são esses 2 recados que eu quero dar para os irmãos aqui no nosso final da nossa aula, tá? Livro é o Cristianismo Essencial, de Michel Horton, tá? Deus abençoe a vida de vocês, os irmãos, foi um privilégio ter vocês aqui. Não sai ainda, porque a gente vai tirar nossa foto. Eu peço perdão por todo o transtorno aí que foi gerado pelo fato de eu estar ainda me habituando. Eu vou ficar bom nesse negócio, meus irmãos, de 2 telas, tá? Eu vou ficar bom. Que geralmente, quando nas outras aulas, acho que eu já falei isso, não sei se estou ficando repetitivo, mas peço perdão para os irmãos, que geralmente a gente tem professor suporte, mas a gente, nessa aula, a gente não teve o professor, não está tendo o professor suporte, então eu fico aqui rebolando nas 2 telas, mas então peço perdão para os irmãos aí se teve algumas pausas, alguns cortes aí, mas eu espero que tenha abençoado muito a vida de vocês, o tema dessa aula de hoje, e o próximo encontro vai ser ainda mais abençoado. Peço que vocês abram aí a câmera de vocês para que a nossa irmã Natália, que é nossa oficial de tirar nossas fotos aí, porque meu computador, olha, eu não manjo desse negócio. Então, tecnologia, eu sou jovem, mas tecnologia comigo, olha, é uma sofrência. Então, ela vai tirar uma foto, fazer um print aí, para que a gente possa ter esse registro dessa aula tão abençoada, tá? Eu vou colocar aqui para aparecer todo mundo, peraí. Layout, mosaico. Foi. Agora tá aparecendo a galera toda. Povo lindo de Deus. Então vamos tirar essa foto? Vamos lá, contigo, irmã Natália. Foi? Só um minutinho. Dá tempo de arrumar o cabelo aí, as mulheres. Foi. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Até a próxima segunda. E foi um privilégio estar aqui com vocês. Uma boa noite, uma boa semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.
Caí. Tchau, tchau, meu irmão. Irmão, Oi, pode falar. Desculpa. É que eu assisti pelo celular da minha esposa. Tem que colocar também o nome lá? O Isso, meu? coloca o nome completo lá no nosso grupo que eu já lanço a sua presença, meu irmão. Certo, obrigado, viu? Deus abençoe. O celular dela, sim. Combinado, meu irmão. Deus abençoe. Eu lanço a sua presença sim. Obrigado.